Minha tia me entregou uma fatura de uso de Wi-Fi e café. O despertador não tocou no sábado de manhã, e esse era exatamente o plano. Depois de uma semana de 44 horas exaustivas em frente às telas de fósforo azul, lidando com usuários que mal sabiam a diferença entre um roteador e um estabilizador, o silêncio do meu pequeno apartamento parecia um santuário. O sol de outono entrava em frestas oblíquas pelas persianas da sala, desenhando linhas douradas no tapete desbotado. Eu estava afundado no sofá, vestindo um moletom velho, com os olhos fixos no teto, saboreando a rara e divina sensação de não ter absolutamente nada para fazer. Minha única manhã de folga. Nenhuma planilha, nenhum chamado de suporte de nível 2, nenhum cliente irritado exigindo prioridade em um servidor que caiu por pura negligência interna. Apenas eu, a promessa de um descanso prolongado e o plano de passar o dia alternando entre cochilos e alguma série cujo enredo eu não precisasse me esforçar para entender. Foi quando o celular, jogado sobre a mesa de centro, vibrou. O som áspero do motor de vibração contra a madeira ecoou como um tiro num ambiente silencioso. Eu fechei os olhos, tentei ignorar, mas o aparelho insistiu. 1, 2, 3 vezes. O visor brilhava com o nome, Tia Sônia. Uma onda de pressentimento ruim me atingiu. Tia Sônia era a irmã mais velha da minha mãe, uma mulher cuja presença na família sempre foi marcada por uma energia intensa, por vezes sufocante, e por uma capacidade única de transformar pequenos contratempos cotidianos em tragédias de proporções bíblicas. Nos últimos meses, ela havia começado um pequeno negócio caseiro, a produção e entrega de marmitas congeladas, uma tentativa de complementar a renda em tempos difíceis. Toda a família vinha apoiando, comprando suas quentinhas e elogiando seu tempero nas redes sociais. Atendi o telefone com a voz ainda rouca de sono. Alô, tia Sônia? A resposta veio em um turbilhão de palavras atropeladas, soluços e um desespero que parecia genuíno. Meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda. A voz dela tremia, quase sumindo em um choro contido. Eu comprei uma impressora nova, uma dessas modernas para imprimir as etiquetas das marmitas. O motoboy chega em 2 horas para pegar a primeira remessa do dia e eu não consigo fazer essa maldita máquina funcionar. O computador travou tudo, a tela tá cheia de mensagens estranhas, a internet sumiu, eu vou perder os clientes, vou perder o dinheiro dos insumos. Eu tô desesperada, meu filho, desesperada. Eu respirei fundo. Olhei para a TV desligada, para as minhas pernas esticadas no sofá, para o meu sábado de isolamento que desmoronava diante de mim. O cansaço físico pesava nos meus ombros como uma armadura de chumbo. Eu poderia dar uma desculpa, poderia dizer que estava longe, que estava doente, que não entendia daquele modelo específico, mas a imagem da minha tia, uma mulher de meia idade tentando se virar sozinha com um negócio de comida para pagar as contas, falou mais alto do que o meu egoísmo. Calma, tia, respira, eu disse, já me sentando no sofá e procurando os chinelos com os pés. O que está acontecendo exatamente? Eu não sei. Ela não conversa com o computador. O cabo tá ligado, mas nada acontece. E agora apareceu um aviso dizendo que meu sistema tá em risco. Por favor, vem aqui. Eu não tenho mais a quem recorrer. Você é o único que entende dessas coisas de computador na família. Se você não vier, eu estou arruinada. O tom melodramático dela me venceu. Eu não esperava 1 centavo por aquilo. Era sábado. Era família. O conceito de solidariedade familiar, plantado pela minha mãe desde a infância, operou o milagre de me fazer levantar. Está bem, tia. Estou indo. Não mexe em nada até eu chegar. Desliguei. Lavei o rosto com água fria, troquei o moletom por uma calça jeans e uma camiseta simples, peguei minha mochila com algumas ferramentas básicas de TI, pendrives com sistemas de recuperação, cabos sobressalentes, ferramentas de rede e saí. O dia lá fora estava abafado. O ônibus demorou 15 minutos para passar e, quando passei a roleta, o veículo estava lotado e barulhento. Foram 40 minutos de sacolejos, freadas bruscas e o calor sufocante de um transporte público de fim de semana. A cada ponto que passava, eu me perguntava por que não tinha simplesmente dito não. Mas a sensação de que estava fazendo a coisa certa, de que seria o herói do dia para o pequeno negócio da minha tia, servia como um amortecedor para o meu mau humor. Quando desci no ponto próximo à casa de tia Sônia, o cheiro de guisado de carne e tempero verde já flutuava pela rua. A casa dela era uma construção antiga, com um pequeno portão de ferro que rangeu ao meu toque. Antes mesmo que eu pudesse bater na porta principal, ela a abriu com o rosto suado, o avental manchado de molho de tomate e os olhos arregalados. Graças a Deus você chegou! Entra! Entra rápido! Ela me puxou pelo braço como se estivéssemos escondendo um fugitivo. O cenário na sala era o verdadeiro retrato do caos de uma microempresa operando no limite. Caixas de isopor empilhadas em um canto, pilhas de embalagens de alumínio sobre as cadeiras e na mesa da sala de jantar, que claramente havia sido confiscada para fins administrativos. O epicentro do problema. Havia um notebook antigo, cuja carcaça de plástico cinza já exibia as marcas amareladas do tempo. Ao lado dele, repousava
Estava a impressora nova. Nova para ela, talvez. Uma análise de 2 segundos me revelou que era um modelo térmico de etiquetas de segunda ou terceira mão, daqueles que as empresas descartam quando renovam o parque tecnológico. O equipamento exibia marcas de uso nas bordas e poeira acumulada nas ranhuras do plástico. Ela é ótima. O rapaz do desapego me vendeu baratinho e disse que era só ligar na tomada, explicou Sônia, gesticulando com as mãos sujas de farinha. Mas ela não quer imprimir de jeito nenhum. Eu me sentei na cadeira de madeira dura e puxei o notebook para perto. O que se seguiu nas 2 horas seguintes foi um teste de paciência digno de um monge budista. O notebook dela era uma relíquia arqueológica que operava em velocidade de tartaruga. Assim que a tela acendeu, fui bombardeado por uma sinfonia de pop-ups. Havia 3 antivírus genéricos instalados ao mesmo tempo, duelando entre si pelos parcos recursos do processador. Barras de ferramentas coloridas ocupavam metade do espaço útil do navegador de internet, e avisos piscantes em vermelho alertavam que o sistema estava altamente infectado. Para piorar, a conexão de internet da casa era um insulto à modernidade. O modem, roteador, instalado em cima de uma geladeira antiga na cozinha, perdia o sinal a cada 5 minutos devido à interferência ou à fiação precária. Toda vez que eu iniciava o download de um driver essencial, a barra de progresso congelava e a mensagem de erro de rede aparecia. Que internet abençoada, hein, tia? Comentei, tentando manter o tom leve enquanto limpava o suor da testa com as costas da mão. Ah, meu filho, é o plano mais barato. A gente tem que economizar onde dá, né? As coisas no mercado estão pela hora da morte. Ela respondeu da cozinha, onde o barulho de panelas de pressão ditava o ritmo do ambiente. Comecei o trabalho pesado. Primeiro, passei meia hora desinstalando os programas maliciosos que sequestravam a memória do computador. Enquanto os processos rodavam lentamente, meu celular, que já tinha a senha daquela rede salva de visitas de anos atrás, conectou-se automaticamente ao Wi-Fi fraco, vibrando discretamente no meu bolso com notificações pendentes de mensagens que eu ignorei para manter o foco. Depois de limpar o sistema, veio o verdadeiro pesadelo: alinhar a impressora. Como era um modelo antigo e sem suporte oficial atualizado, tive que garimpar um driver genérico em fóruns obscuros da internet, rezando para que a conexão não caísse no meio do processo. Quando finalmente consegui fazer o notebook reconhecer o hardware, a impressora começou a engasgar com o rolo de etiquetas. Minhas mãos ficaram completamente manchadas de tinta preta e poeira de carbono, enquanto eu abria o compartimento interno, limpava os roletes presos com um pedaço de papel toalha e ajustava os sensores ópticos que determinavam o tamanho do papel. Era um trabalho físico, técnico, irritante e silencioso. Por volta da metade da 2ª hora, tia Sônia entrou na sala. O aroma de café fresco inundou o ambiente, sobrepondo-se ao cheiro de plástico aquecido da impressora. Ela carregava uma bandeja pequena. Nela, havia uma xícara de porcelana com café cozido e um pires com uma fatia extremamente fina de bolo de fubá, daquelas que se cortar um pouco mais fina vira fumaça. Toma, meu anjo, ela disse, colocando a bandeja ao lado do notebook infectado. Você é um anjo que caiu do céu na minha vida. Se não fosse você, eu não sei o que seria de mim hoje. Minha irmã me disse que você puxou a inteligência do seu avô para essas coisas de computador. Você é um menino de ouro. Deus vai te pagar em dobro por ajudar sua tia velha. Ela sorriu, me deu um tapinha carinhoso no ombro e voltou correndo para a cozinha para desligar o fogo de uma das panelas que começava a chiar alto. Olhei para o café. Eu estava com a garganta seca. Peguei a xícara e dei alguns goles rápidos, sem nem sentir o gosto direito. O bolo foi engolido em 2 mordidas. Minha mente estava focada na linha de comando que eu tentava executar na tela preta do prompt do Windows. Voltei ao trabalho, ajustei as margens da etiqueta no painel de controle, configurei o tamanho exato de 10 a 15 centímetros e cliquei em imprimir página de teste. O silêncio na sala foi quebrado por um ruído mecânico agudo e satisfatório. A máquina começou a cuspir as etiquetas. 1, 2, 10, 30, 50... todas alinhadas perfeitamente, com o logotipo do Marmitas da Sônia nítido, o código de barras legível e a data de validade impressa na fonte correta. Uma sensação profunda de alívio e dever cumprido me invadiu. Olhei para o relógio. 2 horas cravadas de trabalho. Minhas costas doíam da cadeira desconfortável e meus dedos estavam pretos de tinta. Mas ver o problema resolvido e saber que a operação do dia estava salva me trouxe uma satisfação genuína. Isso é o que a família faz, pensei. A gente se apoia quando o
calo aperta. Limpei a mesa de trabalho, organizei os cabos restantes, fechei as abas do notebook e recolhi minhas ferramentas para a mochila. Preocupado em não deixar nenhuma bagunça para trás, peguei a xícara de café e o pires vazios. Fui até a pia da cozinha, lavei-os com detergente, sequei e os guardei no armário. Não queria dar o menor trabalho. Voltei para a sala, coloquei a mochila pesada nas costas e caminhei em direção à porta de saída. Tia Sônia estava parada perto do balcão, observando a pilha de etiquetas perfeitamente impressas com um olhar de pura satisfação. Pronto, tia. Tudo configurado, limpo e funcionando. Agora é só mandar ver nas entregas. O motoboy já pode chegar. Eu já estava com a mão direita na maçaneta de metal da porta, esperando um abraço de despedida, um obrigada caloroso, ou no mínimo, um vai com Deus. Em vez disso, ela limpou as mãos no avental, caminhou até mim e estendeu o braço. Na mão dela, havia um pedaço de papel. Era uma folha arrancada grosseiramente de um caderno espiral antigo, com aquelas rebarbas de papel rasgado na lateral. Havia anotações feitas com uma caneta esferográfica azul, com a caligrafia trêmula e arredondada dela. Achei que fosse a nova senha do portão, ou quem sabe uma lista de ingredientes que ela queria que eu comprasse no mercado perto da minha casa para a próxima semana. Peguei o papel com naturalidade. Quando meus olhos focaram nas linhas escritas, meu coração deu uma batida em falso. O sangue pareceu subir direto para a minha cabeça, fazendo minhas orelhas queimarem instantaneamente. O papel continha o seguinte texto: uso do Wi-Fi, 2 horas, R$5 café, R$5 de sua fatia de bolo, R$5, total, R$15. Eu pisquei várias vezes, olhando para o papel e depois para o rosto dela. Minha mente, treinada na lógica estrita da computação, simplesmente se recusava a processar aquela informação dentro das regras das relações humanas. Tia, o que é isso? Perguntei, minha voz saindo um tom mais baixa do que o normal, a calmaria que precede a tempestade. Isso é uma brincadeira? Uma pegadinha? Cadê a câmera? Sônia não sorriu. Pelo contrário, ela cruzou os braços sobre o avental sujo, adotando uma postura rígida, com uma expressão séria, fria e visivelmente mesquinha que eu nunca tinha visto nela antes. Não é brincadeira nenhuma, meu filho, ela disse com a voz firme, sem um pingo de hesitação. As coisas no mercado estão muito caras. O pó de café subiu, o açúcar subiu, o gás para assar aquele bolo está uma fortuna. E a internet eu pago todo mês, não vem de graça. Na minha casa não existe nada de graça para ninguém. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu olhei para ela, chocado. O suporte técnico que eu acabara de realizar teria custado facilmente uma pequena fortuna se ela tivesse ligado para uma assistência técnica local ou chamado um técnico autônomo em pleno sábado de manhã. Ninguém cobraria menos de uma taxa de visita substancial, mais o valor das horas de trabalho para limpar vírus, configurar rede e consertar hardware antigo. Eu tinha cancelado meu único dia de descanso, pegado um ônibus lotado, gasto meu tempo e meu conhecimento de graça. E ela estava me cobrando pelo Wi-Fi que meu celular conectou sozinho e por uma xícara de café com um pedaço de bolo que ela mesma me ofereceu como um agradecimento. A atmosfera na sala tornou-se subitamente densa, sufocante, quase insuportável. O cheiro do guisado agora parecia enjoativo. Eu não gritei. Aprendi cedo na vida que o grito é a arma dos fracos e de quem perdeu a razão. Em vez disso, um silêncio gélido tomou conta de mim. A raiva que ferveu no meu sangue transformou-se em uma clareza cristalina. Lentamente, deslizei a mochila dos ombros e a coloquei sobre a cadeira de madeira. Levei a mão ao bolso de trás da calça, puxei a carteira, abria e retirei uma nota de 20. Caminhei até a mesa de jantar, passei pelas etiquetas recém-impressas e coloquei a cédula de R$20 exatamente em cima do papel de caderno rasgado. O rosto de Sônia se iluminou por uma fração de segundo. Um sorriso vitorioso, quase imperceptível, surgiu nos cantos de seus lábios. Ela esticou a mão direita com os dedos curvados, pronta para pegar a nota e procurar os R$5 de troco nos bolsos do avental. Antes que os dedos dela tocassem o papel moeda, eu estiquei meu braço esquerdo e fiz um movimento rápido. Puxei meu celular do bolso, desbloqueei a tela com o polegar e abri o aplicativo da calculadora. Ergui o aparelho, posicionando a tela brilhante exatamente na altura dos olhos dela, a poucos centímetros do seu nariz. Mantive um contato visual fixo, frio e inabalável. Bom, tia Sônia, eu disse com uma voz pausada, desprovida de qualquer emoção, o mesmo tom técnico que uso para reportar falhas críticas de sistema. Já que a senhora decidiu que nós vamos profissionalizar a nossa relação a partir de hoje, vamos fazer as contas direito, vamos colocar tudo na ponta do lápis. Ela hesitou, a mão congelada no ar, a poucos centímetros da nota de R$20. O meu valor de tabela para uma visita técnica autônoma de emergência em dia não útil é de 80 a hora. Continuei, digitando o número 80 na tela. Como a senhora pode verificar no relógio da parede, eu fiquei exatamente 2 horas inteiras aqui dentro. 2 horas limpando o lixo eletrônico do seu notebook
notebook, removendo infecções que ameaçavam seus dados bancários, reconfigurando seu roteador e fazendo a manutenção física e o alinhamento dos cartuchos da sua impressora. Digitei X2 eras na tela. O número 160 brilhou em pixels pretos contra o fundo branco. O total do meu serviço deu exatamente R$160, anunciei, mantendo meus olhos cravados nos dela. Como eu sou um bom profissional e prezo pelo acerto de contas imediato, a senhora pode abater os R$20 que já estão aqui na mesa, referentes à internet que usei para baixar os seus drivers e ao lanche que consumi. Fazendo a subtração, a senhora me deve exatamente R$140. O rosto de tia Sônia sofreu uma mutação cromática impressionante em questão de segundos. O sorriso vitorioso desapareceu instantaneamente. A pele dela perdeu o tom corado do calor do fogão, empalideceu e logo em seguida ficou de um vermelho vivo que subiu do pescoço até as bochechas. Ela deu um passo para trás, visivelmente desestabilizada. O que é isso? Ela gaguejou, a voz falhando, perdendo toda a empáfia de minutos atrás. Você enlouqueceu? Você é meu sobrinho. Favores de família. Favores de família não se cobram. Isso é um absurdo. Eu sou sua tia. Dei um meio sorriso, seco e desprovido de qualquer calor humano. Na minha vida também não existe nada de graça, tia Sônia. Respondi, devolvendo as palavras exatas que ela havia usado contra mim. A senhora acabou de me ensinar isso aqui agora mesmo. E eu sou um excelente aluno. Aprendo muito rápido. Ela abriu a boca para começar um escândalo, provavelmente para gritar que eu era um desrespeitoso, um mau parente, ou para tentar usar o peso da hierarquia familiar para me calar. Mas eu não dei a ela o tempo necessário para estruturar o argumento ou para começar um drama teatral. Com um movimento rápido e calculado, eu me inclinei sobre a mesa de jantar. Ignorei os protestos indignados que ela começava a proferir e passei a mão por trás da impressora nova. Identifiquei o cabo de força preto, o cabo de alimentação essencial que conectava a máquina à tomada da parede. Puxei-o com firmeza da parte traseira do equipamento. Em seguida, agachei-me e o desliguei da tomada do rodapé. Com movimentos calmos e deliberados, comecei a enrolar o cabo ao redor da minha mão, formando uma espiral perfeita, exatamente como faço no meu laboratório de TI. Abri o zíper principal da minha mochila, joguei o cabo lá dentro e fechei o zíper com um som metálico e definitivo. Zip! O que você está fazendo? Ela gritou, a voz subindo 2 tons, misturando desespero e raiva. Devolve o cabo da minha impressora! O motoboy está chegando! Eu preciso imprimir o resto das etiquetas! Você vai arruinar as minhas entregas! Coloquei as 2 alças da mochila nos ombros, ajustando o peso nas costas. Olhei para a impressora na mesa. Sem o cabo de força, ela não passava de um bloco inútil de plástico e metal cinza, incapaz de acender uma única luz ou de cuspir mais qualquer pedaço de papel. Este cabo de força vai ficar retido comigo, na minha mochila, como garantia de pagamento. Anunciei com total tranquilidade, caminhando a passos firmes em direção à saída. Assim que a senhora fizer o Pix no valor de R$140 para a minha conta, eu volto aqui e devolvo o cabo. Ou a senhora pode tentar ir até o centro da cidade e comprar outro modelo compatível, mas duvido que ache uma loja de informática aberta a essa hora de um sábado de folga. E se achar, duvido que o motoboy espere. Você não pode fazer isso. Eu vou ligar para a sua mãe. Eu vou contar para todo mundo o tipo de monstro que você se tornou. Ela berrava da sala, os braços agitando-se no ar, a personificação da indignação impotente. Pode ligar, tia. Aproveita e manda a foto da fatura do Wi-Fi para ela ver também. Respondi, já do lado de fora. Segurei o batente da porta principal. Olhei para trás uma última vez, vendo-a em pé, no meio da sala confusa, cercada por caixas de marmita vazias e uma impressora perfeitamente configurada, mas completamente morta. Puxei a porta com força. O estrondo da madeira batendo contra o portal ecoou pelo corredor externo da casa. O trinco bateu com um som seco e final. Caminhei pelo quintal, passei pelo portão de ferro que rangeu novamente e saí para a rua ensolarada. O vento de outono bateu no meu rosto, trazendo uma sensação indescritível de leveza. O cansaço físico ainda estava lá, mas a minha alma estava lavada. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus para iniciar a viagem de volta de 40 minutos para o meu sofá, tirei o celular do bolso. Acessei as configurações de rede, selecionei o Wi-Fi da casa de tia Sônia e cliquei na opção esquecer esta rede. Existem pessoas que são tão fundamentalmente pobres de espírito que acreditam que o tempo, o conhecimento e o sacrifício dos outros não têm valor algum, desde que venham embrulhados na etiqueta da família. Acham que o parentesco é uma licença vitalícia para explorar a boa vontade alheia sem nunca oferecer reciprocidade. Naquela manhã de sábado, perdi meu descanso, gastei meu transporte e sujei minhas mãos de tinta. Mas ganhei uma lição valiosa. Aprendi que com gente mesquinha e egoísta, você não argumenta, não grita e não tenta ensinar moralidade. Com gente assim, a única língua que eles realmente entendem é a colherada do próprio veneno que eles tentaram te servir. Entrei no ônibus que se aproximava do ponto. Sentei-me perto da janela, apoiei a cabeça no vidro
vidro vibrante e fechei os olhos. O cabo de força na minha mochila parecia uma medalha de ouro, e o meu sábado finalmente estava apenas começando.